Você já percebeu como a vida parece sempre nos dar mais um dia, mais uma chance, mais um amanhã? E, no entanto, há algo dentro de nós que sussurra: o tempo não é infinito, o tempo está correndo. Talvez você esteja aqui agora porque em algum ponto da sua caminhada sentiu que precisava ouvir algo diferente, algo que não viesse de pessoas, mas que viesse de Deus. Não é por acaso que você chegou a este vídeo. É possível que este seja o momento em que o céu se inclina sobre a sua história e lhe diz: ouça-me, não adie mais. A palavra de Deus declara em Hebreus 3,15: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Essa é uma advertência carregada de urgência e ternura. Deus não fala apenas para nos alertar, mas para nos salvar. Ele não grita apenas juízo, ele estende a mão para nos resgatar antes que seja tarde. O que está em jogo não é simplesmente o futuro distante, mas o hoje, o instante em que você pode abrir o coração e permitir que a voz do Espírito Santo encontre espaço dentro de você. Muitos vivem como se houvesse tempo ilimitado, como se sempre fosse possível deixar para depois a decisão de seguir a Cristo, de abandonar um hábito destrutivo, de pedir perdão a alguém, de se reconciliar com o propósito para o qual foram criados. Adiam o essencial enquanto correm atrás do urgente. Mas a verdade é que o amanhã não nos pertence. Tiago 4,14 nos lembra: não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. A vida é breve, oportunidades se fecham, portas não permanecem abertas para sempre. O desejo profundo do coração humano é ouvir a voz de Deus com clareza. Ter a certeza de que não estamos desperdiçando nossa existência. Que não estamos nos perdendo em caminhos de distração, confusão ou indiferença espiritual. Dentro de cada um de nós há uma inquietação secreta. Será que eu estou vivendo o propósito para o qual nasci? Será que não estou deixando escapar algo eterno enquanto me ocupo apenas com o passageiro? Billy Graham, um dos maiores evangelistas da história, repetia uma frase que ecoa como martelo e como bálsamo: a decisão mais importante da vida é o que você faz com Cristo. E adiar essa decisão é já tomar uma. Perceba, a neutralidade não existe. O silêncio diante de Cristo já é uma resposta. A omissão diante do chamado divino já é uma escolha. E muitas vezes é a escolha mais perigosa. Charles Spurgeon, o pregador do século XIX, dizia: o amanhã é a invenção do diabo para roubar o hoje. Quantos de nós não caímos nessa armadilha, sempre dizendo: mais tarde, quando eu tiver tempo, quando eu resolver meus problemas, quando eu for mais forte. Mas o amanhã nunca chega. O que temos é o hoje. O que Deus nos dá é este instante. Esse é o peso desta mensagem. Não de acusação, mas de amor. Não de condenação, mas de despertar. O Espírito Santo sopra sobre você agora para dizer: filho, filha, não endureça o coração. Ouça-me enquanto ainda há tempo. Não se trata de medo, mas de verdade. Não é manipulação. É a advertência de um pai que conhece os perigos que você não vê. É o aviso de um Deus que sabe quantas vezes você já correu riscos desnecessários, quantas vezes ignorou sinais sutis, quantas vezes pensou que estava tudo sob controle, quando na verdade caminhava à beira de um abismo. Por isso, a promessa deste vídeo é clara. Ao longo deste tempo juntos, vamos mergulhar nos sinais de Deus. Vamos discernir os avisos que muitas vezes se escondem na rotina. Vamos expor os bloqueios invisíveis que impedem sua obediência. E vamos aprender práticas espirituais que alinham sua vida ao chamado divino, antes que seja tarde. Este não será apenas um estudo bíblico, será um convite à transformação.
Será como se Deus colocasse diante de você um espelho e dissesse: veja, aqui está a sua vida. Eu ainda tenho algo novo para você, mas você precisa decidir hoje. Enquanto avançamos, quero que você saiba: não está sozinho nesta caminhada. Eu estou aqui, não como alguém que fala de cima, mas como irmão que também luta, que também já adiou decisões importantes e aprendeu às vezes com dor que adiar é perder. E mais do que eu, Deus está aqui. O mesmo Deus que sussurrou ao coração de Elias no Monte Horebe, o mesmo Deus que falou com Ana em meio às suas lágrimas, o mesmo Deus que sustentou José no cárcere e Paulo na prisão. Ele fala com você agora. Se durante esta mensagem algo falou ao seu coração, não ignore. Muitas vezes Deus nos toca de forma suave, e se deixamos passar, corremos o risco de acostumar o coração à indiferença. Este pode ser o momento em que o Senhor está lhe chamando para dar um passo de fé. É aqui, neste instante, que você pode transformar um simples ouvir em uma decisão. Não espere por um tempo ideal, porque o ideal é agora. O chamado não é para amanhã, é para hoje. Hoje é o dia. Este é o momento. Não endureça o coração. O perigo da surdez espiritual. Mateus 13,15 nos alerta: porque o coração deste povo se endureceu, de mau grado ouviram com seus ouvidos e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem compreendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. A surdez espiritual não é ausência de som, mas ausência de percepção. Não é falta de barulho, mas falta de sensibilidade ao que Deus está dizendo. É viver rodeado de sinais e ainda assim não perceber. É ter um coração tão habituado ao próprio ruído que já não reconhece o sussurro do Espírito. Muitos acreditam que Deus sempre fala com trovões, terremotos, sinais espetaculares. Mas a realidade é que na maior parte das vezes Ele fala de maneira sutil, discreta, quase silenciosa. O problema é que estamos condicionados a esperar o extraordinário e ignorar o ordinário. Queremos um milagre visível, mas não valorizamos a paz inesperada que invade a alma, o conselho de alguém simples, a palavra que se repete em diferentes circunstâncias. Deus fala no detalhe, no encontro casual, na leitura silenciosa, na lembrança repentina de um versículo. A surdez espiritual é viver tão ocupado, esperando o fogo, que se esquece de que Deus pode falar no vento leve. A neurociência nos ensina algo que dialoga com essa verdade espiritual. O cérebro humano cria zonas de cegueira quando se acostuma com determinados estímulos repetidos. É como viver ao lado de uma linha de trem. No início, o barulho incomoda, mas depois de meses já não se percebe mais. O mesmo ocorre com a alma. Quando estamos constantemente expostos a distrações, ruídos digitais, notificações, preocupações incessantes, criamos zonas de insensibilidade. Não porque Deus parou de falar, mas porque já não distinguimos sua voz em meio ao excesso de sons. O coração se torna endurecido, não de repente, mas pouco a pouco, pelo hábito de ignorar o que é essencial. Imagine um alarme que toca toda noite na mesma hora. No começo, acorda a casa inteira. Depois de semanas, já não desperta ninguém. Acostumamos com o aviso e o ignoramos, até que um dia, quando realmente precisaríamos dele, não o escutamos. Assim é a surdez espiritual. Deus nos chama, repete sinais, insiste com paciência, mas chega um momento em que o coração se acostuma a ignorar. Não porque Deus desistiu, mas porque nós nos tornamos insensíveis. A prática que pode mudar esse estado começa com algo aparentemente pequeno: separar alguns minutos do dia para o silêncio. Um silêncio intencional. Não diante de telas, não com música de fundo, não com distrações ao redor,
Apenas alguns minutos para dizer: Senhor, estou aqui. O que o Senhor deseja me mostrar hoje? Esse espaço abre uma fenda no coração endurecido. É como abrir a janela de um quarto abafado para deixar o ar entrar. No início, parece desconfortável, até estranho. Mas com o tempo, esse espaço de escuta se torna vital. A surdez espiritual é perigosa porque nos engana. Faz parecer que estamos bem quando, na verdade, estamos longe da fonte. Faz parecer que estamos caminhando seguros quando já não discernimos os avisos. O coração endurecido não percebe quando se aproxima da beira do abismo. Não enxerga os pequenos sinais de que é hora de parar, refletir, voltar atrás. E o mais trágico é que, em muitos casos, a pessoa só percebe a gravidade dessa surdez quando já é tarde. Deus, porém, insiste em despertar seus filhos. Ele não se cala porque nos ama. Ele não desiste porque nos escolheu. Ainda que estejamos acostumados ao barulho do mundo, sua voz ainda encontra caminhos. Pode ser no sermão de um domingo simples, em uma conversa inesperada, em uma lembrança que brota do nada, em um sonho, em uma leitura aleatória da Bíblia. Ele continua falando. A pergunta é: continuamos ouvindo? Este primeiro aviso é claro. Examine se sua alma não se tornou insensível. Pergunte a si mesmo: quantas vezes Deus já tentou chamar a minha atenção e eu ignorei? Quantos pequenos sinais passaram despercebidos porque eu estava distraído? Quantas oportunidades de mudança já deixei escapar porque esperei algo espetacular? Se enquanto ouvia cada palavra, vieram à sua mente nomes de pessoas queridas, filhos, netos, irmãos ou amigos que precisam da intervenção de Deus, não deixe que esse impulso se perca. É o Espírito Santo despertando você para clamar em favor deles. A sua oração pode ser a ponte entre a dor e a restauração, entre a perda e a salvação. Este é o momento de colocar a família diante do altar e acreditar que o Deus que preservou você também estenderá misericórdia aos seus. Não endureça o coração. Não permita que a surdez espiritual roube sua chance de ouvir a direção de Deus. Lembre-se, o alarme que ignoramos hoje pode ser o mesmo que nos salvaria amanhã. A ilusão do tempo ilimitado. Tiago 4,14 nos desperta com uma afirmação que corta como lâmina. Não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Essa metáfora é forte e incômoda. Neblina. Algo que surge de repente, encobre o caminho, mas em poucos minutos desaparece sem deixar vestígio. Assim é a existência humana. Breve, transitória, frágil. O coração humano, porém, insiste em acreditar que há tempo de sobra. É uma das mentiras mais antigas que o inimigo sussurra. Você tem amanhã, você tem a próxima semana, você terá a velhice para se acertar com Deus. Mas o amanhã é apenas uma suposição. O tempo ilimitado é uma ilusão. Quantos planejaram viagens que nunca aconteceram? Quantos fizeram promessas de reconciliação que nunca tiveram oportunidade de cumprir? Quantos acreditaram que poderiam se preparar mais tarde e foram surpreendidos pela noite? A vida é feita de adiamentos. Adiamos a reconciliação com alguém porque achamos que amanhã será mais fácil. Adiamos a oração profunda porque estamos ocupados demais hoje. Adiamos o arrependimento porque pensamos que haverá outra chance. E sem perceber, adiamos até o que não pode ser adiado. O problema é que cada adiamento é uma resposta. Cada vez que adiamos dizer sim a Deus, já estamos dizendo não. Cada vez que protelamos, já estamos escolhendo perder o agora. Imagine uma conta de luz que precisa ser paga. O aviso chega. O prazo vence. O corte é anunciado, mas alguém pensa, deixo para depois, mais uma semana, mais um dia.
Então, de repente, a casa inteira mergulha na escuridão. É tarde demais. O pagamento esquecido trouxe consequências inevitáveis. Assim acontece com a alma. Quando adiamos a entrega, quando adiamos o perdão, quando adiamos a decisão de seguir a Cristo, estamos nos preparando para um apagão espiritual. Essa é uma das estratégias mais sutis do engano, nos convencer de que ainda há tempo. Não precisamos rejeitar Deus abertamente. Basta deixá-lo para depois. Basta dizer, um dia eu me resolvo. É o bastante para que a vida siga no vazio, para que os anos passem, para que o coração se torne frio. E quando o último aviso chega, não estamos prontos. Há uma inquietação dentro de muitos que escutam esta mensagem. Talvez você sinta agora. Uma lembrança de alguém com quem precisa se reconciliar. Uma ferida antiga que exige coragem para ser tratada. Um hábito que já deveria ter sido abandonado. Uma oração que precisa ser feita ainda hoje. A voz do Espírito Santo aponta para o presente. Não é amanhã, não é depois, é agora. Essa urgência não deve ser confundida com desespero. Não é medo que move, é amor. O Pai não insiste porque deseja apavorar. Ele insiste porque deseja salvar. Ele lembra a brevidade da vida não para gerar angústia, mas para despertar consciência. Ele aponta para o agora, porque sabe que o futuro é incerto demais para ser o nosso refúgio. A ilusão do tempo ilimitado nos faz pensar que a vida é um caminho sem fim, quando na verdade é um sopro. Cada respiração pode ser a última, cada noite pode ser a derradeira. E não importa se vivemos 90 anos ou 30, em comparação com a eternidade, tudo é breve. É nesse contraste que a voz de Deus se levanta com ternura e firmeza. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. O tempo é hoje, a chance é agora. Não porque amanhã Deus não queira falar, mas porque amanhã pode não existir para nós. A vida é neblina. Passa rápido e só quem ouve o aviso e responde a tempo pode viver com a certeza de estar seguro nas mãos eternas. A armadilha da falsa espiritualidade. Isaías 29:13 traz uma advertência que ecoa como flecha no coração. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Palavras bonitas, discursos corretos, aparências respeitáveis. Mas um coração distante. A armadilha da falsa espiritualidade é sutil, porque se reveste de religiosidade. É possível estar rodeado de símbolos sagrados e ainda assim vazio por dentro. É possível repetir orações sem nunca tocar o coração de Deus. É possível frequentar templos, cantar cânticos, levantar as mãos e ao mesmo tempo manter a alma trancada, intocada, distante da transformação real. Esse tipo de vida gera uma sensação de segurança enganosa. Como se o simples ato de estar presente em ambientes religiosos fosse suficiente. Como se o hábito de repetir ritos pudesse substituir a comunhão viva com Cristo. Mas há um abismo entre a aparência e a realidade. Há um fosso profundo entre a prática exterior e a intimidade interior. Quantos vivem de fachada espiritual, acreditando que isso basta? Quantos confundem tradição com fé viva ou rotina com devoção? Os sinais dessa armadilha estão espalhados pelo cotidiano. A oração que se torna repetição sem alma. O cântico que é entoado com os lábios, mas não nasce do coração. A leitura bíblica que é feita por costume, mas não produz vida. O culto frequentado por hábito, mas não por sede. Tudo isso se parece com espiritualidade, mas não passa de forma. É como vestir uniforme de atleta e nunca entrar no jogo. É como falar de amor sem nunca amar. É como carregar uma Bíblia debaixo do braço, mas não permitir que ela transforme os pensamentos e atitudes. A falsa espiritualidade engana porque mascara a frieza.
Faz parecer que tudo está em ordem quando, na verdade, o coração está distante. É como uma casa impecável por fora, mas vazia por dentro. É como um jardim bem cuidado, mas com raízes secas. A religiosidade sem transformação não passa de cenário. Bonito à distância, mas vazio quando se aproxima. Jesus mesmo confrontou essa realidade em seu tempo. Os fariseus conheciam a lei, recitavam textos, cumpriam rituais. Mas o coração deles estava endurecido, longe da misericórdia e da graça. O mestre olhava para além do exterior e dizia: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Palavras duras, mas ditas com a intenção de despertar. Porque nada é mais perigoso do que acreditar que se está bem, quando na verdade se está perdido. O convite de Deus é sempre para a autenticidade. Ele não deseja discursos bem elaborados, mas corações sinceros. Ele não busca práticas mecânicas, mas vidas rendidas. O que toca o coração de Deus não é a perfeição exterior, mas a entrega verdadeira. Quando há amor genuíno, mesmo palavras simples se tornam oração poderosa. Quando há sinceridade, mesmo lágrimas silenciosas são mais fortes que 1000 cânticos vazios. Essa armadilha precisa ser desmascarada porque prende muitas pessoas em uma fé superficial, uma fé que nunca rompe o silêncio da alma, uma fé que não gera frutos de arrependimento, compaixão, santidade. E o perigo é que a pessoa, presa à aparência, nunca perceba que está distante. Vive satisfeita com o pouco quando Deus preparou o muito. Vive satisfeita com ritos quando Deus oferece relacionamento. Vive satisfeita com formas quando Deus deseja intimidade. O aviso do céu é simples e profundo. Não se contente com menos do que Deus tem para você. Não confunda religião com transformação. Não troque intimidade por aparência. O Pai não se impressiona com palavras decoradas, mas se alegra com corações quebrantados. A verdadeira espiritualidade não é um uniforme, é um encontro. Não é um hábito vazio, é um amor que transforma. A armadilha da falsa espiritualidade precisa ser vencida com sinceridade diante de Deus. Um olhar honesto para dentro de si mesmo, um reconhecimento humilde. Senhor, o que em mim é apenas fachada, o que em mim precisa ser quebrado para que haja vida real. Essa oração simples é mais preciosa do que 1000 discursos ensaiados. Porque Deus não resiste a um coração que se abre de verdade. Não permita que sua fé seja só aparência. Não se contente com o externo. Deixe que a luz do Espírito Santo vá além da superfície e alcance o mais íntimo. A verdadeira espiritualidade é marcada por transformação. É amor que transborda em atos, é paz que resiste às tempestades, é alegria que não depende das circunstâncias, é vida que revela Cristo em cada gesto, em cada palavra, em cada silêncio. O aviso de Deus através da dor. Jó 33, 14 e 17 revela uma verdade muitas vezes esquecida. Deus fala de um modo e por vezes de outro, porém ninguém atenta para isso, em sonho ou em visão de noite. Então abre os ouvidos dos homens e lhes sela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio, e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. O texto afirma que Deus fala de muitas maneiras, algumas vezes pela paz suave, outras vezes pelo conselho de um amigo. Mas, não raramente, ele fala através da dor. A dor é incômoda e, por isso, a rejeitamos. Preferimos pensar que todo sofrimento é apenas fruto do acaso ou do castigo. No entanto, muitas vezes a dor é um aviso.
não como punição cruel, mas como megafone do céu. É Deus chamando atenção quando nada mais surte efeito. É o sinal vermelho que brilha forte para impedir que a tragédia aconteça. Quantas vezes um tropeço na vida fez alguém parar e refletir? Quantas vezes uma perda expôs caminhos equivocados? Quantas vezes a enfermidade trouxe de volta a prioridade esquecida da fé? A dor pode ser desconfortável, mas também pode ser o ponto de virada. O aviso divino que desperta do torpor, que arranca da rotina perigosa, que abre os olhos para realidades ignoradas. Pense no trânsito de uma grande cidade. O sinal vermelho incomoda porque obriga a parar. Mas, ao mesmo tempo, é ele que salva vidas. Sem esse limite, a pressa terminaria em tragédia. Assim é a dor. Ela interrompe, atrapalha, causa desconforto, mas evita que continuemos correndo para a destruição. O que muitas vezes chamamos de atraso pode ser, na verdade, preservação. Há histórias que ilustram essa verdade com clareza. Pessoas que perderam negócios que pareciam promissores, mas descobriram que aquele fracasso as libertou de uma ruína maior. Homens e mulheres que enfrentaram a dor do abandono, mas encontraram em Cristo um amor inabalável que nunca teriam conhecido de outra forma. Testemunhos de quem passou pelo vale e percebeu que ali, no lugar da maior fraqueza, encontrou a voz mais clara de Deus. A dor expõe a fragilidade humana. Ela nos lembra que não somos donos do amanhã, que não temos todo o controle, que a vida não se sustenta apenas na força dos nossos braços. Ela quebra a soberba, desmonta as ilusões e abre espaço para o único alicerce que não treme, a presença de Deus. Quando a vida nos fere, o Senhor sussurra: estou aqui. Use essa dor como sinal, não como prisão. É claro que nem toda dor é enviada diretamente por Deus. Vivemos em um mundo quebrado, marcado pelo pecado e pelas consequências de escolhas humanas. Mas ainda assim, o Pai é capaz de transformar cada lágrima em aviso, cada perda em direção, cada silêncio em caminho. Ele não desperdiça dor. Ele redime dor. Ele a usa como ferramenta de revelação. O problema é que muitos, diante do sofrimento, endurecem ainda mais o coração. Fecham-se em ressentimento, mergulham em amargura, recusam ouvir. Assim como Israel no deserto, em vez de perceber que a seca era um chamado ao arrependimento, murmuravam contra Deus. Mas a dor não deixa de falar por causa disso. O que muda é a resposta. Para alguns, ela se torna prisão. Para outros, ponto de partida. Talvez você mesmo esteja enfrentando dores que não entende. Talvez tenha perdido alguém, um relacionamento, uma oportunidade. Talvez esteja lutando com uma doença que não cede, com uma solidão que sufoca, com um medo que não larga. Pode ser que tudo isso seja um chamado do céu, uma forma de Deus lhe dizer: pare, reflita, retorne a mim. A dor, quando escutada com humildade, abre caminhos para uma vida nova. O aviso de Deus através da dor não é condenação, é preservação. Não é castigo, é amor em forma de limite. Não é vingança, é disciplina que salva. Assim como o agricultor poda a árvore não para destruí-la, mas para que dê mais fruto, o Pai permite dores que nos redirecionam para uma colheita maior. Não ignore a voz que ecoa através da dor. Não a desperdice em murmuração. Permita que ela revele o que precisa ser transformado, o que precisa ser deixado, o que precisa ser restaurado. Quando a vida fere, Deus fala. E quando Ele fala, é sempre para salvar. O aviso de Deus no ordinário. Em 1 Reis 19:12, lemos algo surpreendente. Depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Deus não se revelou a Elias nos sinais grandiosos, mas no sussurro.
Essa cena desconstrói nossas expectativas, porque esperamos trovões, relâmpagos, manifestações visíveis. Mas Deus, tantas vezes, escolhe o caminho da simplicidade. Ele fala no ordinário, no detalhe, no que parece pequeno demais para chamar a atenção. Vivemos em uma geração acostumada ao espetáculo. Queremos que o divino se manifeste com claridade incontestável, com sinais quase cinematográficos. Mas a espiritualidade verdadeira se constrói em silêncio, em passos pequenos, em percepções sutis. O perigo está em desprezar o cotidiano como lugar de revelação, porque é justamente ali que Deus mais se move. São pequenos gestos que carregam voz. O conselho inesperado de uma pessoa simples, a lembrança de um versículo no momento certo, a paz repentina em meio ao caos, um reencontro que parecia acaso, mas que muda a direção da vida. Esses são os sussurros do céu. E quem vive atento ao ordinário percebe que não existe acaso quando Deus governa. A psicologia nos lembra que são os hábitos, e não os eventos únicos, que moldam o caráter e o destino. Não é o grande momento isolado que transforma alguém, mas as repetições diárias, as escolhas quase invisíveis. Espiritualmente, é a mesma realidade. Não é apenas a grande experiência no monte que define a fé, mas a escuta atenta no vale, na cozinha, no caminho para o trabalho, na conversa com a família. É no comum que Deus forma a alma. O aviso divino pode estar escondido nas situações mais simples, uma contrariedade que revela orgulho, uma espera que expõe impaciência, uma palavra de alguém que mostra o quanto ainda precisamos perdoar. Esses sinais não parecem grandiosos, mas são sementes de transformação. O problema é que muitas vezes esperamos apenas o extraordinário e não ouvimos o extraordinário que se disfarça no comum. Imagine o sussurro de uma mãe que guia o filho pequeno. Não é preciso gritar. O simples toque, a simples palavra, já basta para orientar. Assim é Deus com os seus filhos. Ele não precisa sempre erguer a voz. Muitas vezes, ele apenas sussurra. O desafio é ter coração sensível para não confundir silêncio com ausência, nem simplicidade com irrelevância. O ordinário é o terreno do milagre. A multiplicação dos pães começou com alguns poucos pedaços que alguém carregava sem alarde. A cura de Naamã começou com a palavra de uma serva anônima e o mergulho em um rio comum. O nascimento do Salvador aconteceu em uma estrebaria, em meio ao cenário mais simples. Deus sempre se move no cotidiano, porque ali os corações se revelam. Talvez você esteja esperando sinais grandiosos, mas Deus pode estar falando no detalhe de hoje, na conversa com alguém que parecia banal, na lembrança de um erro antigo que ainda precisa ser tratado, no incômodo de uma escolha errada que não lhe dá paz, no amanhecer silencioso que insiste em lembrá-lo de que a misericórdia se renova. Tudo isso pode ser aviso, tudo isso pode ser convite. O risco é viver tão distraído que se perde a beleza do simples. O ordinário vira apenas rotina e o coração já não percebe a voz que ecoa nele. Mas quem aprende a ouvir Deus no comum descobre que cada dia é espaço de revelação. Não há momento inútil, não há circunstância irrelevante. Cada detalhe pode ser resposta. Cada acontecimento pode ser aviso. O aviso de Deus no ordinário é um chamado à atenção. É Ele dizendo, olhe melhor, eu estou aqui. Quem aprende a escutar no simples, jamais fica órfão de direção. Porque o Deus dos céus não habita apenas nos relâmpagos, mas também no vento suave. O aviso de Deus como chamado à transformação. Romanos 12:2 nos convida a uma decisão radical.
E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O aviso de Deus nunca é apenas um alerta vazio, nunca é apenas um grito de advertência. Ele é um chamado à mudança. Ele não aponta apenas o erro, mas indica o caminho. Não revela apenas o perigo, mas abre a porta da transformação. Muitos desejam que Deus altere as circunstâncias, que mude a família, que mude o ambiente de trabalho, que mude as pessoas ao redor. Mas a transformação verdadeira não começa fora, começa dentro. O aviso de Deus não é um comando externo apenas, mas um convite interno, renovar a mente. Porque sem essa renovação, tudo se repete. Mesmo que o cenário mude, o coração continuará respondendo do mesmo modo. O ciclo continuará intacto. A psicologia moderna nos ajuda a entender esse princípio. O cérebro humano cria padrões automáticos de pensamento. Ciclos que se repetem como caminhos já trilhados. Quanto mais repetimos uma ideia, mais forte ela se torna, mais natural parece. Assim também acontece com o pecado, com o medo, com as mentiras que acreditamos. Elas criam trilhas profundas dentro de nós. A transformação espiritual exige que novas trilhas sejam abertas, que os pensamentos sejam alinhados à palavra, que a mente seja renovada. Esse processo não é instantâneo, mas é possível. Ele começa com um passo simples: identificar o pensamento destrutivo, dar nome àquilo que corrói, reconhecer o padrão que escraviza. O segundo passo é substituí-lo por uma promessa de Deus. Cada mentira precisa ser confrontada por uma verdade. Cada medo precisa ser respondido por uma promessa. Cada acusação precisa ser vencida pela graça. O terceiro passo é declarar em voz alta essa nova verdade. Porque quando o coração fala, a mente escuta. Quando a boca professa, a alma se fortalece. A imagem que melhor ilustra esse processo é a de um sistema que precisa ser atualizado. Um computador pode estar inteiro, com boa estrutura, mas se o sistema estiver ultrapassado, os programas não rodam, os arquivos travam, as funções não respondem. Assim é a vida sem renovação. O coração até deseja o novo, mas a mente não suporta, porque o sistema não foi atualizado. O aviso de Deus é como a notificação que aparece dizendo: é hora de instalar a nova versão. Ignorar essa atualização pode comprometer tudo. Aceitá-la abre caminhos para possibilidades maiores. A transformação que Deus propõe não é cosmética, não é aparência, é profunda. Ele não se contenta em consertar apenas o exterior. Ele deseja renovar a raiz. O aviso é claro: deixe-me mudar sua mente para que eu possa mudar sua vida. Isso significa permitir que a palavra ocupe os espaços onde antes havia mentira. Significa treinar os olhos para enxergar a esperança onde antes só havia desespero. Significa render a vontade para que os planos humanos sejam substituídos pela vontade perfeita de Deus. Não há transformação sem rendição. Não há mudança real sem decisão. Deus avisa porque sabe o quanto carregamos padrões que destroem. Ele aponta porque conhece os laços que nos prendem. Ele insiste porque sabe que sem mudança de mente não haverá mudança de vida. O aviso é uma convocação à coragem. Coragem de encarar a verdade. Coragem de abrir mão do velho. Coragem de crer que é possível viver de outra forma. Esse chamado não é pesado. É libertador, porque a transformação proposta pelo Espírito Santo não é um fardo, é um respiro, não é opressão, é vida nova. Ele nos convida a renovar a mente para experimentar algo que nunca poderíamos produzir sozinhos: a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O aviso como chamado à transformação é, na verdade, uma promessa. Porque todo aviso divino carrega em si a semente de uma vida nova.
Se há alerta, há também esperança. Se há advertência, há também promessa. O Pai não aponta apenas o perigo. Ele revela o caminho seguro. E esse caminho começa dentro, começa na mente, começa no coração. A urgência escatológica do aviso. Apocalipse 3:20 nos entrega uma das declarações mais íntimas e mais sérias de toda a Escritura. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Essa imagem é poderosa. O Filho de Deus, o Senhor da Glória, não arromba a porta, não invade pela força. Ele se coloca à porta. Ele bate, ele espera. Mas há uma condição. A porta não permanecerá sempre aberta. O tempo do convite é limitado. Vivemos dias em que muitos acreditam que o aviso de Deus pode ser adiado indefinidamente, como se fosse possível ouvir a batida do Senhor hoje e dizer: deixarei para abrir amanhã. Mas a Escritura é clara: o amanhã não nos pertence. E o aviso pode ser justamente este momento. O último chamado pode ser agora. A porta não baterá para sempre. O Espírito não contenderá para sempre com o homem. Há um limite. Há um ponto em que o silêncio substitui o chamado. A urgência escatológica nos lembra que a vida é breve e que a eternidade está à frente. Nos lembra que Cristo prometeu voltar e que essa volta será repentina, como ladrão na noite. Nos lembra que não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que a vinda é certa. E diante dessa certeza, cada aviso divino se torna ainda mais pesado, ainda mais precioso. Porque pode ser o último antes da eternidade. O maior perigo não é rejeitar com ódio. É rejeitar com indiferença, é ouvir a batida e não se mover. É perceber o convite e continuar ocupado demais para abrir. É viver como se o tempo fosse ilimitado, quando na verdade ele é um sopro. É perder o último trem da noite, acreditando que sempre haverá outro. Mas quando a estação se esvazia, quando os trilhos silenciam, já não há volta. O aviso do céu ecoa como trombeta. Desperta, porque o tempo é curto. Desperta, porque o Rei está às portas. Desperta, porque a eternidade está mais próxima do que imagina. Esse não é um chamado para medo, mas para consciência. Não é terror, é verdade. A urgência não nasce do pavor, nasce do amor. O Pai insiste porque deseja que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. A Bíblia nos mostra que em dias de Noé, muitos ignoraram o aviso. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e os surpreendeu. O aviso estava ali, a arca estava diante deles, mas a indiferença os cegou. A urgência escatológica é semelhante. Deus nos dá sinais, repete sua voz, abre caminhos de graça. Mas chegará o dia em que a porta será fechada. Esse chamado é direto e pessoal. Não é para amanhã, não é para quando houver tempo, não é para depois de resolver todos os problemas. É para agora, porque a porta está batendo agora, porque a eternidade começa agora. Porque o último aviso pode estar acontecendo exatamente neste momento. O Espírito Santo insiste: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Essa é a frase que atravessa gerações, que ecoa desde o deserto de Israel até os dias atuais. Ela não perdeu força, não perdeu urgência, porque o tempo continua sendo hoje. E cada coração que se abre encontra Cristo entrando, ceando, transformando. O aviso final não é apenas alerta de juízo, é convite para a comunhão. É o Senhor dizendo: quero entrar, quero estar contigo, quero habitar em tua casa. A urgência não é ameaça, é amor insistente, mas ainda assim é urgente, porque amanhã pode ser tarde. Ao longo desta mensagem, ouvimos os ecos da palavra,
e os sinais que o céu não cessa de enviar. Cada tópico foi um lembrete de que Deus fala em diferentes formas, no silêncio, na dor, no ordinário, na urgência do tempo. O fio condutor é claro. O aviso de Deus não é ameaça vazia, mas convite à vida. É o chamado de um pai que não deseja perder seus filhos, mas que insiste em buscá-los até o último instante. A síntese bíblica nos lembra: ignorar a voz de Deus é escolher a morte espiritual, mas atender ao chamado é abraçar a transformação. Cada aviso traz em si tanto a advertência quanto a promessa. Se há correção, há também redenção. Se há limite, há também misericórdia. Se há urgência, há também esperança. Hoje é o dia de parar e responder. Não com adiamentos, não com justificativas, não com desculpas, apenas com entrega, apenas com o reconhecimento humilde. Senhor, eu ouvi tua voz, eu não quero resistir mais. Esse é o passo único, simples e decisivo. Pode ser feito em 2, 3 minutos. Fechar os olhos, abrir a alma e pedir perdão. Entregar uma área específica da vida que até hoje resistiu. Confiar que o Deus que avisa é também o Deus que acolhe, o Deus que perdoa, o Deus que transforma. Billy Graham lembrava: o Espírito de Deus não contenderá para sempre com o homem. Quando ele chama, é hora de responder. Essas palavras ecoam com força. Não há espaço para neutralidade. O silêncio já é resposta. A demora já é escolha. O aviso de Deus não pode ser adiado, porque cada adiamento é risco de perder o hoje. A W. Tozer reforçava esse perigo com sabedoria. O maior perigo da alma não é rejeitar Deus com ódio, mas ignorá-lo com indiferença. Essa frase atravessa como flecha. Quantos não rejeitam Deus diretamente, mas vivem como se ele não existisse? Quantos não blasfemam, mas simplesmente ignoram? Esse é o maior risco, porque é silencioso, é frio, é lento, e quando se percebe, a porta já foi fechada. Por isso, o convite agora é profundo e direto. Não espere mais, não adie, não endureça o coração. Responda com uma oração sincera. Senhor, não quero esperar mais. Eu te entrego minha vida agora. Essas palavras podem ser ditas em voz baixa, podem ser ditas em lágrimas, podem ser ditas no silêncio do coração. Mas precisam ser ditas, porque Deus ouve, porque Deus acolhe, porque Deus responde. E se a dor for profunda demais, se os bloqueios forem fortes demais, saiba, Deus também usa pessoas, pastores, amigos, profissionais para trazer cura. Não caminhe sozinho. Busque apoio espiritual, busque aconselhamento, busque ajuda. O Deus que fala através da dor também levanta instrumentos humanos para sustentar, consolar, orientar. Este pode ser o último aviso, não como ameaça, mas como chance, não como peso, mas como salvação. O Senhor ainda bate a porta, ainda chama, ainda insiste. A pergunta que fica é: a porta será aberta hoje? Agora que ouvimos a voz do Senhor em tantos caminhos, é tempo de responder em oração. Este não é um momento de formalidade, mas de encontro. É a oportunidade de abrir o coração diante de Deus, entregar o que pesa, interceder pela família e reafirmar o propósito que Ele reservou para a sua vida. Ore com fé, porque o mesmo Deus que avisou também promete ouvir e agir. Pai amado, eu venho diante de Ti com sinceridade. Abro as portas do meu coração e te peço. Remove toda resistência, toda dureza, toda indiferença. Lava-me com o sangue de Cristo e renova minha mente com Tua palavra. Senhor, eu não quero mais adiar decisões que pertencem a Ti. Quero ouvir a Tua voz com clareza e obedecer com prontidão. Espírito Santo, toma o meu coração como Teu lugar de descanso. Habita em mim. Conduz-me, transforma-me,
Enche-me de vida nova. Que cada batida do meu coração seja resposta ao teu chamado. Senhor, eu apresento agora diante de ti a minha casa. Coloco nas tuas mãos minha família, cada nome, cada rosto, cada história. Olha para aqueles que estão longe de ti, que caminham por trilhas de perigo. Estende a tua mão poderosa e traz de volta os filhos afastados. Quebra correntes de vício, rompe ciclos de destruição, restaura relacionamentos que o inimigo tentou destruir. Eu clamo pela salvação de cada membro da minha família. Que a luz de Cristo brilhe em nossa casa, que a paz do teu Espírito habite em nossos lares e que o teu amor seja o alicerce de cada geração. Senhor, que a minha oração hoje seja como um manto de proteção sobre aqueles que amo. Deus eterno, eu sei que não nasci por acaso. Sei que há um chamado sobre a minha vida. E hoje eu me rendo a esse propósito. Tira dos meus olhos toda cegueira. Mostra-me os passos que devo dar e fortalece-me para obedecer. Quero ser instrumento em tuas mãos. Quero viver para glorificar o teu nome. Usa meus dons, minhas palavras, minhas escolhas para que outros também conheçam a tua voz. Senhor, que minha vida não seja desperdiçada, mas multiplicada em frutos que permaneçam para a eternidade. Entrego-te o meu futuro, meus sonhos, minhas expectativas. Que tudo seja alinhado ao teu plano perfeito. Que o teu reino venha através de mim e que a tua vontade seja feita em minha vida como no céu. Amém. Você não precisa caminhar sozinho. O cristianismo não foi desenhado para o isolamento, mas para a comunhão. Ao partilhar sua fé, ao buscar irmãos e irmãs em oração, ao deixar registrado o que Deus está fazendo em sua vida, você fortalece não apenas o seu coração, mas gerações que virão depois de você. O legado não é apenas o que deixamos no futuro, mas o que construímos hoje com nossas palavras, com nossa intercessão, com nossa fidelidade. Este é o chamado final. Seja parte do que Deus está levantando. Coloque-se disponível, porque a sua história pode se tornar o aviso que despertará outros.